estádio Thiago Reis, o Atlético é SAF. Lembrando que esse voto pode ser, inclusive, virtual. Para você que não acompanhou a fundo, nesse momento, os conselheiros do Atlético estão aprovando a venda de 75% da SAF do Atlético. O Léo já disse, ela está aprovada. Foi a pauta 1 na primeira votação, já aprovada a SAF, e agora estão aprovando a venda de 75% da Sociedade Anônima de Futebol para o Galo Holding por 913 milhões de reais. Léo, lembrando, o Atlético, né, a associação, permanece ainda com 25%, é um modelo de SAF aí diferente do que se vê no Brasil, quase todas no Brasil tem mais de 90% da venda. O Atlético vai permanecer enquanto associação com 25% desta SAF, está faltando apenas um voto, ou seja, Léo Figueiredo, questão de tempo, alguns minutos, eu diria, para que o Atlético possa confirmar, então, a transferência da sua SAF para a Galo Holding, né? Que são os investidores do clube, os mecenas que já estavam à frente do Atlético há algum tempo, agora confirmando a Galo Holding. Por falar em confirmar, está confirmado. 273 votos, então também está confirmada a venda da SAF do Atlético de 75% das ações à Galo Holding, por 913 milhões, de maneira oficial, está sim vendido 75% das ações da SAF do Atlético, já aprovado pelo Conselho. Assim também como está aprovada a autorização para a diretoria executiva praticar todos os atos necessários para o cumprimento das deliberações aprovadas pelo Conselho sobre SAF. Ou seja, tá tudo aprovado agora, Thiago? Tudo aprovado, né? Aquele aporte de 600 milhões, além da amortização de 100% dos empréstimos realizados pela família Menin e Ricardo Guimarães, aí um total de 313 milhões, além de repasse da dívida total da associação de 1 bilhão e 800 milhões para que a SAF possa fazer a quitação. Como você já lembrava, o Centro de Treinamentos e também a Arena MRV, Cidade do Galo e Arena MRV, agora pertencentes à SAF. O primeiro vai pertencer ao chamado 4Rs, né, que ficam aí com 78% da holding. O restante é dividido em 11% por um fundo de investimento privado, que são os outros investidores que vão participar com um valor menor. E tem ainda 11% para a FIGA, né, que é o fundo de investimento do Galo, um fundo de investimento que vai alocar a participação de torcedores com uma outra quantia ainda menor, mas que também é muito importante dentro desse processo. Os clubes, hein? Vila Olímpica e Labareda, o Casarão Pampulha, o prédio da sede administrativa no bairro de Lourdes vão permanecer com a associação. Repito, a associação tem 25% da SAF do Galo, 1/4 da propriedade do estádio e também, então, da Cidade do Galo, 1/4 fica para a associação, da Arena e da Cidade do Galo, e os demais patrimônios do clube, como eu disse, Vila Olímpica, Labareda, que hoje são os clubes sociais do Atlético, o Casarão da Pampulha e o prédio da sede administrativa, né? Vale muito dinheiro, muito bem localizado para quem não conhece. Quem está nos ouvindo no interior do estado, fica na região nobre de Belo Horizonte, a sede de Lourdes. Elas permanecem, esses patrimônios continuam com a associação. Então agora, Léo, constituída a SAF, como você disse, foi a primeira aprovação, constituição da SAF. A segunda foi essa transferência para a SAF da associação de tudo que é ligado ao futebol. Aí vem direitos de jogadores, direitos dos atletas de base, que é muito importante. Tudo isso está entregue também à SAF. E agora a mais importante aprovação, que saiu há exatamente 6 minutos. Então, a aprovação da SAF Galo Holding com 75% dos direitos. Esse processo, é importante lembrar, fica agora para confecção, vai ter um documento, aprovação de órgãos regulatórios do Brasil, tem o CAD, né, ali em agosto, que é o órgão federal, para aprovar esse desenvolvimento da SAF, e o aporte, que eu disse ainda, 600 milhões, será feito na previsão da diretoria em outubro. Tudo isso, todo esse processo sendo aprovado em outubro, o Atlético já pega esses 600 milhões, as dívidas todas agora também, nesse processo da SAF. É um dia histórico para o Atlético, é uma guinada na história do Atlético, e o torcedor sendo informado aqui na Itatiaia de tudo isso e do que vem pela frente. Então a SAF do Atlético hoje é considerada, Léo, isso a gente tem que colocar para o torcedor, a saída
para o caos. O Atlético estava ainda muito mergulhado nas dívidas e agora começa então a ter um horizonte com a SAF aprovada a Galo Holding. Sem dúvida alguma, é um dos maiores dias da história do Atlético, que vai ficar marcado para sempre. Como disse o Thiago, tomara que seja exatamente este termo, uma guinada no rumo do Clube Atlético Mineiro, que durante muitos anos, mas muitos anos, ele galgou e esteve nas manchetes, reconhecido no Brasil inteiro pelo poder da sua torcida, pela paixão, pela dedicação da torcida atleticana, mas que muitas vezes também esteve nas manchetes de direções equivocadas, de escândalos. Então, que o Atlético seja, daqui para frente, mais profissional, mais organizado, que seja uma guinada, que seja um novo momento, que seja um Atlético que a torcida mereça muito mais. Neste momento, a gente tem imagens já da sede de Lourdes, acompanhando, lá estão os 4 R's, os investidores do Atlético, né? Os investidores da Galo Holding. A imagem mostra o Renato Salvador, Rubens Menin, Ricardo Guimarães e abaixo, para quem está no radinho, vou descrever, o presidente da associação, que continua como presidente da associação, Sérgio Coelho, e também o seu vice-presidente. Nesse momento, a cúpula atleticana, é importante ressaltar, Léo, a associação continua tendo um presidente. O torcedor, óbvio, está preocupado com o futebol, aquela história, Vila Olímpica, não sei o quê, Labareda. Não, a SAF, ela fica responsável pelo futebol. Mas a gestão de patrimônio, né, da associação é muito importante e nela continua. O presidente Sérgio Coelho chegou a se falar em renúncia, mas nada disso. Ele continua à frente. Nesse momento, quem está na live vê aí os aplausos do exato momento em que a Galo Holding é aprovada a nova gestora do Clube Atlético Mineiro. Léo Figueiredo. Natália Fiuza, que sejam novos tempos para o Atlético, que sejam tempos de um clube cada vez mais organizado, que possa sim levar ao torcedor mais segurança, mais transparência, que o Atlético não esteja em manchetes de dívidas, juros, e sim de austeridade, de um novo momento, com o seu estádio, com um Atlético do tamanho que a torcida espera. Porque existe sim, Nath, parte da torcida que questiona e a gente precisa respeitar, e é democrático e o clube tem que fazer isso mesmo, mas aqui no chat, onde tem milhares de pessoas no chat da Itatiaia, a torcida do Atlético comemora bastante a aprovação da SAF. Eu penso como o Thiago, tomara que essa aprovação represente uma guinada, um Atlético ainda mais forte no futuro, dentro e fora do campo, porque a gente falava de uma história recente em que o Atlético foi muito bem dentro das 4 linhas, conquistando títulos importantes, mas sofria no seu extracampo por não conseguir ser um clube austero, um clube saudável, que a SAF venha para conseguir equilibrar as contas. É muito importante essa transferência das dívidas, né? Agora haverá responsabilidade, haverá profissionalismo para lidar com essa dívida, que é o mais importante, e aqueles que, de alguma forma, são contrários a esse modelo, a essa aprovação da SAF, a cobrança por transparência, por diálogo, ela não tem que deixar de acontecer porque a SAF foi aprovada, muito pelo contrário. O torcedor tem que continuar cobrando, continuar acompanhando de perto todos os passos que serão dados daqui para frente, independentemente se no comando da associação ou da SAF, porque a participação do torcedor é muito importante. Então, aqueles que são contrários, que não vejam agora como uma derrota, pelo contrário, vejam como uma oportunidade de seguir acompanhando e cobrando, porque essa transparência é muito importante e o Atlético tem lá dentro gente muito boa e muito interessada em ajudar o clube. E acho que isso é o mais importante. Perfeita, Natália Fiuza, perfeita. Ô, turma, vem aí o Hop